Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mulher. Já é o 5º episódio, vocês já sabem, né? Aqui pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar, pode falar mulher. E hoje nós temos uma convidada muito especial, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast, então confere aquela plataforma que mais te abraça, se você quer só escutar, se você quer ver, e fica aqui com a gente, que hoje nós vamos falar da vida da esposa de pastor e todos os subtemas que abraçam esse tema central, por isso nós convidamos Maria José para estar conosco. Zeza para os mais chegados. E vamos chamar de Zeza. Pode falar. E Maria José, se apresente, fale um pouco sobre você, queremos te conhecer. Ok. Em primeiro lugar, é uma honra para mim, é um privilégio estar aqui. Obrigado por me convidarem. Eu estava ansiosa, não estava nada, estou a brincar. Obrigada por aceitar. Obrigado eu por estar aqui convosco. E então, eu chamo Maria José. É para dizer a idade? Se você quiser, se não quiser, pula. Menina não diz, né? Mas pronto, eu sei que estão curiosas. E eu tenho 50 aninhos acabadinhos de fazer. Uau! Eu sei que não parece. Não parece. Parabéns. E então, eu tenho 3 filhos, sou casada com José Carlos Ribeiro, temos 3 filhos e vou dizer o nome, Ana Esther tem quase 25, o Josias tem quase 24 e o último, o Josué, tem 16 aninhos. Nós somos pastores na Igreja da Renovação, no Porto, e também dirigimos a Missão Mãos por Casombo. Tenho trabalho com crianças órfãs em Angola e bom, basicamente é isso. Basicamente isso, né? Só tudo muito isso. básico. Só isso. Ela é maravilhosa. Zeza, então vamos lá no comecinho, conta aqui pra gente como é que foi sua conversão, você se converteu, você já nasceu num lar cristão, como é que foi? Ok, eu não nasci num lar cristão, os meus pais eram pessoas crentes, vamos dizer assim, de raiz católica, mas não praticantes, e então nós somos uma família, ainda até hoje, de 9 no total, 9 filhos. Uau! Então, eu sou a última, na realidade eu sou a 12ª. Os meus pais tiveram 12, entretanto 3 faleceram, mas eu também não conheci. Ela é o Benjamin da eu sou o Benjamin, eu sou a caçulinha da família. E então, como é que aconteceu eu conhecer a Jesus? Os meus vizinhos eram muito amigos dos meus pais e eles eram cristãos evangélicos. Convidaram as minhas irmãs mais velhas a irem à igreja com eles. Então elas foram, começaram a ir e começaram a levar todas as irmãzinhas, porque eu só tenho um irmão também, homem. É tudo mulher. E então, quando eu nasci, os meus pais convidaram os meus vizinhos, esses vizinhos pelos quais eles tinham muita consideração, para serem meus padrinhos. E eles aceitaram e também pediram aos meus pais, perguntaram se podiam apresentar-me na igreja, consagrarem-me ao Senhor na igreja evangélica, e por aí foi. Eles aceitaram, meus pais concordaram, nasci na igreja evangélica e eu creio que muito menininha, entre 5, 6, por aí, anos, eu entreguei a minha vida realmente a Jesus. Eu tenho esta certeza absoluta, ainda que eu não tenha registado o dia, nem a hora que foi, mas foi assim a minha conversão e continuei crescendo no Senhor. Que top, que incrível. E durante esse crescimento, por exemplo, na sua juventude, você lembra de ter uma juventude intencional? Você já ali conseguia perceber aquilo, para que o Senhor estava te chamando? Sim, eu fui crescendo na minha caminhada com Deus, querendo sempre mais do Senhor, sempre me fortalecendo nele, na sua palavra, na oração, sempre envolvida com a igreja, com os jovens depois. Já reconheci, então, tanto o seu propósito quanto esse chamado, né? Sim. Esse chamado mais de perto. Sim.
de uma vida ministerial. Sim, sempre fui muito envolvida com a igreja, a servir, até no teatro, enfim, escrever. E tinha gosto, né? E Porque tinha tem gosto. gente que se envolve e serve, mas que não tem aquele gosto, aquele prazer de estar ali na casa do Senhor. Sim, não era necessário estar-me a buscar, a pescar, a puxar. Eu realmente tinha esse gosto, era um prazer, porque o Senhor era tudo para mim. Ai, Senhor, continua a faça ser, mais não é? essas, né? Necessitamos de mais essas. Então, eu acho que como a Zéza. a minha juventude foi intencional. Eu queria este mais de Deus, conhecê-lo, porque Ele é infinito, não é? Em se revelar também, e então eu queria viver em santidade, eu queria realmente ser uma futura esposa segundo os padrões de Deus, não é? Então queria servi-lo mais ainda, e eu comecei a entender já desde essa altura que Deus tinha algo mais para eu fazer a nível ministerial, não é? Você cresceu aqui no Porto? Sim, foi. Sempre no Porto. Não, eu vivi em Gaia, e vivo em Gaia, aliás, eu nasci no Porto, vivi em Gaia, estudei no Porto, e Porto Gaia Porto Gaia é muito perto. É só um rio que nos separa. O que eu ia te perguntar, Zéza, era em relação a esse chamado, né, de estar na liderança, chamado pastoral, se houve ali um dia específico, algum momento, assim, em que houve ali, que você percebeu mesmo, eu vou ser líder, eu vou cuidar de pessoas, e como é que foi sua reação em relação a isso, ou se foi, assim, algo mais gradual, o Senhor foi falando, como é que foi? Foi algo gradual. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, para começar assim, ver se consigo resumir, eu acho que com 11, 12 anos eu dizia assim para mim mesma, não é? Com o Senhor, e depois dizia para os meus colegas, não é? 5º ano, 6º ano, não é? Cruéis, esta idade cruel, não é? Que diz tudo, e eu dizia assim, naquilo, o que é que queres ser quando fores grande? E eu dizia assim, eu quero ser missionária. Eles, missionária? Então, queres ser como a Madre Teresa de Calcutá? E eu ficava assim, não era isso, exatamente. Bem, o que é ser? Porque para mim ser missionária era servir ao Senhor. De facto é isso, não é? Sim. É cumprir a missão de Cristo nas nossas vidas, não é? Através das nossas vidas. E só para dizer que realmente já desde essa idade eu tinha esta convicção que queria servir ao Senhor. E claro, fomos crescendo, entretanto conheci o Carlos, mas já com esta convicção de que eu vou servir um dia a tempo inteiro, ainda que nós já servíamos a Deus. Quando começamos a namorar, casamos, entretanto, e nós já tínhamos os dois a convicção de Deus de que íamos servir a tempo inteiro ao Senhor. Então, quando chegou o momento, já não foi aquele... de repente Deus chamou e nós vamos, não. Ok, chegou o momento, nós entendemos... Já tinha preparado o coração. Que era o momento de dizer sim e de caminhar nessa direção mais específica, não é? Pronto, então antes de conhecer o pastor, você já sabia, né, queria servir a tempo integral. Quando foi que vocês se conheceram? Como foi também? Conta pra gente como isso é uma história muito linda. A gente gosta de histórias românticas, né? Se ele já era pastor e como que foi isso. E também a minha curiosidade é como ela sabia, como você sabia, tinha essa convicção. Você consegue ver isso também nos seus filhos? Do tipo da convicção neles em servir ao Senhor? Primeiro, como conhecer o pastor? Primeiro, tem que me ajudar aqui para ordenar as ideias. Então, como é que eu conheci o Carlos? Nós já nos conhecíamos de encontros de jovens, então, interigrejas, a gente ia-se conhecendo assim, não de muita proximidade, mas sempre... Eu falo por mim, né? Eu acho que o meu marido também deveria falar por ele. E fala, só que ele às vezes não diz assim tanto. Mas a gente já olhava assim um para o outro de vez em quando. Mas tudo tranquilo, de leve, não é? De leve. E também os pais do meu marido, eles eram missionários e pastores também. O pastor Álvaro, que já está com o Senhor. E a minha sogra, a pastora Alice, que está connosco ainda servindo também ao Senhor.
atualmente, e eles, como missionários, eles tinham um ministério da palavra e também do louvor, então iam a algumas igrejas, inclusive à minha igreja. E quando eles iam à minha igreja, então havia ali aquele cliquezinho, mas sem perceber. Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? Entre os 16, 17, que nos conhecemos, não é? Depois, quando ele ia lá à igreja, eu ficava assim, interessante. Gostei. Estão a ver? E depois nós percebemos, nós percebemos, apesar que eles podem dizer que não, mas nós percebemos que eles estão ali também de olho. Mas disfarçam. Mas quando nós começamos a namorar, então, foi num acampamento de jovens, em Esmoriz. Quando eu cheguei ao acampamento, o José Carlos estava lá na recepção dos campistas. Ele ia ser conselheiro e a primeira coisa que veio à minha mente quando eu o vi lá, e foi assim, olá lá, tu estás aqui. Pensei assim, isto é interessante, porque já havia assim um processo, não é? Não muito consciente, mas despertou muita atenção. E incrível é que eu comecei a orar logo no primeiro dia do acampamento. Quase. Porque foi algo assim de dentro, não é? Uma coisa diferente. E eu comecei a orar. Senhor, por favor, confirma, vai... Porque fomos, não é? Durante essa semana fomos nos conhecendo e cada vez mais surgia a atração e os mesmos fomos nos conhecendo e interessando um pelo outro. Mas eu queria realmente saber a vontade de Deus, saber se era a pessoa que Deus tinha para mim. Fica a dica, meninas. Eu aqui tenho assim um ponto também muito, muito interessante, porque eu não terminei ainda como é que nós oficializamos o namoro, mas eu já vou terminar, que é o seguinte: eu com 16 anos tive uma experiência de um namoro com um crente da minha igreja, mas eu fui com uma expectativa de que poderia ser essa a pessoa que Deus tinha preparado para mim, para ser o meu marido, com o propósito que Deus tinha, também de servirmos os dois a Deus. E conforme nos íamos relacionando, eu queria realmente que se firmasse no namoro. Eu estava a acreditar que ia dar nisso, no namoro, e por aí fora. Claro que eu não estava a pensar em casar, mas poderia ser essa a pessoa. Mas conforme nós íamos nos relacionando e passando 2, 3 meses, também foi algo, não sei se durou mais que 6 meses, o que é que aconteceu? O Espírito Santo começou a trazer-me um peso, uma irrequietação mesmo, porque eu sentia que não era a pessoa que Deus tinha para mim. Então eu dizia assim, olha, para ele, vamos orar juntos. E ele, não precisamos de orar. Também estás a ser tão séria. E isso para mim era como se fosse uma facada. Não sei se estão a entender o que eu quero dizer. E com estas pequenas coisas, eu fui entendendo que era o Espírito Santo que estava a falar comigo e a dizer, não é a pessoa que eu tenho para ti. Então nós terminamos e eu fiz um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus. Eu disse ao Senhor, eu não quero mais, porque aquilo foi muito marcante para mim. Sim. Eu não quero mais ter um relacionamento que não seja com a pessoa que tu tens para eu casar, se essa é a tua vontade. Então eu fiz realmente esse pacto com o Senhor, essa oração, eu pedi, eu entreguei-me ao Senhor. E para mim, a partir dali, dos 16 anos até aos 18 anos, que foi quando cheguei ao acampamento, isso estava bem resolvido, bem consciente de que o Senhor ia mostrar. Então, voltamos ao acampamento, não é? Eu tinha 18 anos, o Carlos tinha 21 e eu estava nessa oração, Senhor, confirma. E eu pedi um sinal ao Senhor, sinal. Então, o sinal foi, Senhor, se o José Carlos, que era o Zé Carlos na altura, se o Zé Carlos me disser que ele está a orar, a falar contigo, a colocar esta nossa situação, não é? Diante de ti, para entender se nós vamos realmente avançar num namoro e um casamento,
Se Ele estiver a buscar neste sentido, então mostra-me que Ele está a fazer isso, e isso para mim vai ser a confirmação que é a tua vontade. Se Ele me disser que está a fazer isto, eu vou entender que é o teu sinal de que nós vamos. E assim foi, incrível. E foi através de um bilhetezinho, de um cartãozinho que nós trocamos, e ele dizia assim, sabes, eu estou a orar ao Senhor sobre este nosso relacionamento, se realmente é a vontade de Deus que nós vamos namorar. Então, para mim foi yes! Senhor, tu estás a dizer que é para avançar. E foi assim tão simples. Então eu creio, e eu gostaria aqui de dizer para quem está à procura ou buscando no Senhor, não é à procura de quem é, mas buscando em primeiro lugar no Senhor, a sua vontade, quem é a pessoa que Deus tem preparado para a tua vida. E eu creio que Deus tem alguém para a mulher, não é? O marido, ou tem a esposa, para cada um. E tão simplesmente é pedir ao Senhor, porque Ele vai responder. Não ficamos aflitos, não ficamos preocupados, não estamos a experimentar se vai ser ou se não vai ser. Verdade. Eu creio que nós não precisamos, não quer dizer que pode acontecer, não é? Ai, não deu certo, preferível não dar certo antes de casar, não é? Antes de descobrir, do que depois. Mas eu creio em absoluto que Deus quer nos instruir, quer nos mostrar. Ele não quer que andemos às cabeçadas. É verdade. Então, sem estar a querer julgar, não é? Seja quem for. Mas é isso. Então, não sei se gostaram deste. Eu, para mim, acho que é incrível. Linda. Esta é a minha história. Ok? Sim. E eu acho fantástico quando ouço outras histórias de como conheceram. Não é? Zé, é extremamente inspirador, não é? Para as meninas que estão aqui nos ouvindo, que de fato estão nessa... Eu particularmente pessoalmente conheço meninas nessa situação que estão esperando no Senhor, não é? Às vezes os anos vão passando e não parece que não tem ninguém na igreja, não tem, né? Principalmente para a mulherada. Poxa, não tem. De onde vai surgir? Às vezes, né, pode perder a esperança, perder ali. É extremamente inspirador saber que realmente Deus tem a pessoa certa, como também tem o tempo certo. O tempo certo, é isso. Tem a confirmação, tem a maneira de trabalhar, de agir. Então, maravilhoso realmente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca saiu, nunca perdeu o controle. Então, mulherada que está aí esperando no Senhor, continue esperando que Deus faz essas coisas, assim, essas histórias lindas. E é uma aventura. Eu acho que é uma aventura, não é? Eu acho que toda a gente gosta de aventura. Sim. Eu amo aventura. Então, quando caminhamos com Deus, a nossa vida é uma aventura com uma garantia, não é? Uma garantia de que tudo vai dar certo. Não é? Apesar de podem existir percalços, dificuldades, mas é uma garantia a nossa vida com Deus. Então, o pastor José Carlos era então um jovem de 21 anos, ainda não era pastor. Ainda não era pastor, não. E quando é que ele se tornou pastor? Foi antes ou depois de vocês se casarem? Sim, então, nós, entretanto, namoramos 3 anos e 9 meses, seguimos o nosso percurso, casamos, seguimos as nossas profissões. Eu fui técnica de arqueologia durante 10 anos. Uau, na Câmara Municipal do Porto. José Carlos cheia de novidades sobre arqueologia. Não sabia como é que ela apareceu na minha vida, porque eu queria seguir comunicação social, queria ser jornalista. Comunicação social. Mas aí Deus deu a volta e mostrou-me outro caminho que eu descobri que, uau, gosto mesmo disto. Foi a arqueologia. E o Carlos era programador de informática, então nós estivemos a trabalhar secularmente, servindo na igreja, sempre envolvido com os jovens, liderando os jovens, Ministério do Louvor, durante 10 anos, mais ou menos. E já tínhamos este chamado, como eu disse há pouquinho, sabíamos que um dia ia ser, não sabíamos como é que ia ser, como é que Deus realmente ia nos mostrar, olha agora. Ele tinha o mesmo sentimento que você, o mesmo, nós tínhamos os dois o mesmo. E isto foi incrível, porque quando nós começamos a namorar, acho que foi mais um ponto de confirmação de que nós éramos um para o outro. Tinha o mesmo propósito. Com o mesmo propósito.
Então foi mais uma confirmação, não é? Então, durante esse tempo, nós fomos seguindo a nossa vida sempre, vivendo a vontade de Deus, sim, até que nós estávamos a perguntar assim, quando é que vai ser? Quando é que nós vamos deixar o nosso trabalho? Como é que vai ser depois do nosso sustento? Como é que vai tudo? Aquelas questões todas, não é? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Entretanto, nós tivemos anestério Josias. Pera, então vocês se conheceram, depois de aproximadamente 4 anos se casaram? Sim, namoro, 4 anos. E logo em seguida tiveram os bebês? Sim, creio que 3 anos depois. Sim, 3 anos depois tivemos a Anestério. E depois, passado 15 meses, foi o Josias. Logo 2 seguidos. Uau, não perderam tempo. Não perdeu tempo, não. E aí, sim, vocês foram para servir em tempo integral. Ainda tivemos mais, até a Anestério e o Josias tinham 4 e 5 anos, ou 5 e 4 anos, quando realmente nós entendemos da parte de Deus que era para avançar, não é? E o que era para avançar? Buscar uma escola ministerial, fazer um curso de teologia, uma preparação ministerial. E, claro, sempre fomos acompanhados pelos nossos pastores, que eram os meus sogros. E foi muito interessante que, um ano antes, naquela inquietação que nós sabíamos que estava a chegar próximo. Próximo esse momento de começarmos nesta aventura agora a tempo inteiro. Sim. Um pastor nosso amigo, desde o início da igreja, estávamos na nossa mesa, em nossa casa, num jantar muito à vontade, e ele virou-se assim para nós e disse, com toda a franqueza, olhos nos olhos, disse assim: olhem, então quando é que vocês vão realmente dizer sim ao Senhor? Sem pressão. Não acham que está na hora? E nós entendemos ali de que o Senhor estava a falar através deste irmão tão querido, deste pastor, porque nós estávamos assim, quando é que vai ser? Quando é que não vai ser? Sim. E quando ele disse isto, Sim. quando é que vocês vão dizer sim ao Senhor? Só faltava vocês dizerem sim, né? E nós entendemos, não, é para dizer sim. E depois deste sim, então, começamos a procura de uma escola bíblica e, resumidamente, procuramos escolas de louvor e adoração na Austrália, a Hillsong, depois Instituto Canción, depois foi outro instituto nos Estados Unidos, mas nada fluiu. E depois conhecemos um outro pastor do Brasil, porque eu não queria ir para o Brasil. Mas esse pastor que conhecemos, depois da nossa partilha, sobre a nossa visão e chamado, ele disse: olha, eu tenho um lugar para vocês irem, vão conhecer a minha igreja lá no Brasil, que é a Assembleia de Deus em Santos. Eu posso falar nomes, não é? Sim. É tudo bom. Então vocês vão lá conhecer, talvez Deus tenha lá um lugar para vocês, porque nós temos uma faculdade também. E aí nós fomos em 2003 lá conhecer, e já me vou adiantando, não é? 2013, então, nós fomos ao Brasil, tivemos lá uma semana nessa igreja, conhecemos o ministério, mas nós não nos encaixávamos assim, não era isto. E chegou ao final da semana, quase regresso a Portugal, eu perguntava ao Senhor, nós perguntávamos: Senhor, nós viemos aqui com a plena convicção que Tu nos trouxeste, mas isto não nos diz nada, não estamos a entender que Tu nos estejas a chamar para vir para este lugar aqui. Então, nós vamos embora, Senhor. Diz alguma coisa para nós. Quantos anos vocês tinham nessa altura? Tínhamos que 29, 30 por aí. E as crianças foram juntas? Nessa primeira viagem ao Brasil, não. Ok, primeira viagem para fazer este... Foi só uma semana, né? Sim, espiar a terra, debaixo desta orientação deste pastor, também conhecemos, de Santos. E então, antes de regressarmos nessa altura, nessa mesma viagem que fizemos de uma semana, antes de regressarmos, no dia exatamente, o pastor que nos acompanhou lá, que era o responsável por missões, ele disse: este lugar não é a vossa cara. Pois não, eu já entendi isso. Então, antes de irmos para o aeroporto, para irem para Portugal,
eu vou-vos mostrar um lugar que eu acho que é esse lugar que Deus tem para vocês. E nós, uau, vamos ver então. Então, nesse percurso da viagem, paramos em Araçariguama, nessa cidadezinha bem lá no interior, onde está a Missão Antioquia. Então, nós fomos conhecer a Missão Antioquia e ficamos apaixonados. Deus falou connosco. Conforme nós íamos conhecendo o lugar, o seminário teológico, com a diretora e a coordenadora do curso, nós fomos entendendo que Deus estava a chamar-nos para ali. No dia de ir embora. No dia de regresso. Então, Deus nunca falha. É isso que eu tenho a dizer e quero refrisar aqui. É que Deus nunca falha. Então, eu e o Carlos nem tivemos tempo de falar durante essa visita lá, na Missão Antioquia, no Vale da Bênção. Mas havia lá um autocarro, que era um autocarro onde faziam trabalhos evangelísticos, onde tinha um palco e estava escrito Jesus. E eu, quando vi aquele autocarro, Deus falou comigo no autocarro, porque nós tínhamos a visão de evangelizar e de levar a música, o louvor de Deus na igreja, não é? Também nos cultos, mas também fora da igreja. E quando eu vi aquele autocarro, Deus falou, não, é por aqui que eu quero que tu venhas. Sim, mas não tem nada a ver com louvor, enfim. E ele disse, mas é por aqui que eu quero. Este é o percurso que eu quero que vocês passem. Então, ok, nós viemos embora. Quando chegamos ao avião, olhamos um para o outro e perguntamos, o que é que tu sentiste? Eu senti que é ali o lugar que Deus preparou para nós irmos estudar. E ele disse, eu também senti o mesmo. Então, isso foi em outubro de 2003 e nós fomos em janeiro de 2004. Então tivemos aqueles meses até o final do ano para deixar os nossos trabalhos e preparar todas as coisas para irmos para o Brasil de malas e com os nossos 2 filhos. E ficaram quanto tempo lá? Ficamos 10 meses. 10 meses, foi um curso intensivo, curso de preparo missionário. E aí, a partir dali, começaram um ministério, voltaram para Portugal, abriram uma igreja, começaram um ministério? Sim, nós no Brasil tivemos um tempo muito intensivo, não é? De 6 meses mais 2 meses de estágio. Tivemos a oportunidade de fazer o estágio na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. Foi um tempo muito, muito bom, em que conhecemos o Ministério de Louvor, onde pudemos também conhecer o SOS Levita, que é um ministério de suporte a todos os ministérios do louvor da Lagoinha, que era muita gente, e foi incrível. Deus mostrou-nos como é que funcionavam tantas coisas que nós não sabemos o que é que íamos fazer com aquilo, sim, mas Senhor, porque é que estamos a conhecer isto? Essa é a parte que vocês estavam totalmente capturados ali, emocionados, mas conta também a parte onde vocês ficaram com medo, né? Porque é uma renúncia absurda, vocês já estavam com filhos e tudo isso. Tudo bem que era um desejo do vosso coração e que o Senhor foi testificando isso com o tempo. Mas e naquele momento de, agora eu vou ter que largar tudo e viver essa aventura totalmente dependente de Deus. E isso assusta. Sim, é verdade. Nós tínhamos então a convicção, não é? Porque é Deus que tem que falar ao teu espírito. Nós não podemos viver pelo sentimento, pelas circunstâncias, pelo que nós vemos, é favorável, não é? É mesmo pela convicção que o Espírito Santo nos dá, o nosso relacionamento com Deus. Então nós tínhamos essa convicção. Claro que quando eu saí do meu trabalho, os meus colegas olharam para mim assim, mas que doidice é esta? Deixar tudo, um emprego, uma posição estável, ir com os filhos, etc. E mesmo até antes de irmos, eu tive assim uma crisezinha de, Senhor, será que é mesmo isto? É que é muito sério. É mesmo isto. E naquele momento de, Senhor, é mesmo isto, é incrível. Eu vivi um ano de muitas experiências com o Espírito Santo e de muitos cânticos que brotaram, nasceram desses momentos com Deus, de intimidade com o Senhor. E
E surgiu na altura até uma canção e eu dizia simplesmente ao Senhor: bem sei que tu me entendes e que estás sempre comigo, mesmo quando a dor aperta, eu sei que tu bem perto estás de mim. Então eram cânticos de libertação, não é? De libertação destas tentativas da alma nos segurar e prender e fazer duvidar, não é? Porque há um receio, como é que vai ser? Nós não temos a garantia de tudo, mas a nossa garantia está em fé no Senhor. Claro que tínhamos pessoas que nos iam apoiar financeiramente, já, também não fomos assim, seja o que Deus quiser, também não pode ser assim. Houve um planejamento. Houve um planeamento, isso. Então, neste processo, mesmo antes disso, surgiram estas questões. E lá tivemos o nosso choque cultural. Sim. Ao final de um mês, eu queria vir embora. Queria vir embora. E olha que eu queria vir embora. Eu queria voltar para casa. Porque durante um mês, nós passamos por 4 ou 5 casas. Sim. São pormenores que Deus trata o nosso caráter. E também permite para nós nos firmarmos mais nele, nesta confiança e viver pela fé. Porque Ele é realmente bom. Ele quer que experimentemos que Ele é bom, Ele é fiel. E Ele tem tudo no seu controle. Cada peça do puzzle, aquela peça que nós não sabemos como vai encaixar ou o que é que vai representar, Deus tem um propósito. Então, naquela altura, eu nesta andança de casas com as malas por desfazer, estão a imaginar, não é? Uma família com 2 meninos pequeninos, tínhamos onde dormir, mas era ou era em casa de uma pessoa, ou era num quarto só os 4, sem ter onde arrumar a roupa, sem ter as coisas todas organizadas na nossa casa, que supostamente nós já teríamos a casa mal chegássemos ao Brasil, mas não foi isto que aconteceu. Foi tudo ao contrário. Então isto tudo foi acumulando. Sim. Todas as vezes que eu falava o português de Portugal, toda a gente dizia: oi, não entendi. E isto foi trazendo assim um quebrantamento, não é? Porque descobri que nós temos ainda tanta coisa para limar. Os nossos filhos não queriam estar lá, porque imagina, o Josias tinha 4 anos e eles foram para a escola, também lá no seminário, e ao pequeno almoço ele vomitava todos os dias. Isto era uma reação de rejeição. Então isto doía o nosso coração, não é? Doía o nosso coração. Eu não quero estar aqui. Ele dava pontapé nas portas. Ele dizia: não quero ficar aqui, eu quero ir para Portugal, vocês trouxeram, mas eu não quero. A Anesta era um pouquinho mais tranquila, mas o Josias foi assim, bem. Então tudo isto foi acumulando. No dia em que nós fomos mudar para a nossa casa, finalmente, a nossa casa estava mesmo assim com um mato por trás. E eu tinha pavor mesmo. Síndrome, tinha pavor de aranhas e de insetos. Já estou a imaginar. Meu Deus, eu já sabia que o Senhor ia tratar comigo, porque eu tinha pavor, mas era descontrolado, uma fobia mesmo. Se fosse necessário eu tirava a roupa se tivesse algum bicho, e eu sabia que isso também não era algo que Deus queria que eu tivesse a viver, mas eu estava naquele estado. Então a casa era mesmo por trás do mato. E quando nós mudamos, eu disse ao meu marido, mesmo no próprio dia, vamos encher a casa de inseticida, que é para matar toda a bicharada. E nós vamos às compras. Quando regressarmos, foi uma excelente ideia, vocês vão já ver. Quando chegámos a casa... Está tudo morto, está. Mas estava tudo em ebulição. Quando abrimos a porta, era uma casinha pequenina. Quando abrimos a porta, mal pisamos o pé, sentimos... E havia assim... Sentimos a luz. Era só formigas, aranhas, aquelas formigonas, cupim, sei lá. A sair formigas da porta da casa de banho, assim...
E aquele momento foi a gota d'água. Para mim, foi a gota d'água. E se eu não fico mais aqui nem um minuto, eu não quero saber disto para nada. Era a minha alma que estava a gritar. Sim. Porque eu não entendia o porquê de todas estas coisas estarem a acontecer, não é? Estas dificuldades. Sim. E o meu marido ficou tranquilo, ainda bem. Isso trouxe dúvida? Trouxe dúvida durante... Não sei se foi dúvida, ok. Foram 2 dias em que eu lutei. A minha alma lutou com a convicção do Espírito Santo. Sim. Aquela convicção de que aquela era a vontade de Deus de estarmos ali. De que o Senhor tinha planeado tudo para a nossa vida, para estarmos ali naquele curso, fazermos o preparo missionário. Esta era a convicção do Espírito, mas Quando a minha você alma entendeu que estava ali na luta. Então foram só 2 dias, você 2 já entendeu dias. depois. Foi 2 dias, mas sabes porquê? Porque é incrível. É que quando isto foi a graça de Deus, não foi nenhum mérito meu. E eu agradeço muito ao Senhor porque Ele está sempre connosco em todos os momentos. Mas nós precisamos de saber ouvir a voz dele. Sim. E de ser não só ouvintes, mas praticantes daquilo que Ele nos está a dizer. Então eu clamei ao Senhor: Senhor, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. E tu sabes como é que eu estou. Eu não entendo porque é que isto está a acontecer, e outras situações mais também, do próprio curso, que já tinham começado as aulas. O Cá já estava a servir na igreja e eu não estava a servir, e eu pensava, mas porquê é que eu não estou a servir ainda? Então Deus estava a trabalhar com o meu caráter, não é? E naqueles 2 dias eu estava... olha, só para vocês verem como é que eu estava, a minha alma estava, imaginem alguém que era capaz de trepar as paredes. Eu estava naquele estado. E dizia, eu vou para Portugal, eu faço as malas, dizia para o Carlos, tu ficas aqui e eu vou. Não tem problema nenhum. Eu vou para Portugal. Eu não quero saber mais disto. Mas o Senhor trazia-me para ele e dizia, eu chamei-te. Confia em mim. Perdão, isso foi muito barulho. Confia em mim, porque eu vou colocar tudo em ordem. E nesse momento eu realmente rendi-me a ele e disse, Senhor, tu sabes tudo. Tira esses insetos, por favor. Tu sabes tudo. Mesmo estes insetos, eu sei que tu vais tratar comigo. Eu tenho que os enfrentar. Quanto tempo vocês ficaram no Brasil? Foram 10 meses no total. Então eu comecei, depois de ter entregue ao Senhor todas as questões, essas dúvidas, de não conseguir entender, eu deixei a luta, o sofrimento acabou. E é isso que acontece. Quando nós paramos de lutar com o Senhor, com a nossa vontade, com aquilo que nós achamos, com os nossos sentimentos, as nossas emoções, e entregamos a Ele, cessa a tempestade. E nós podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu disse, ok, Senhor, eu sei que vais colocar tudo em ordem. E sabem o que é que fez em relação às aranhas? É um pequeno pormenor. Mas imaginem só como o Senhor começou a trazer esta capacitação. Eu tinha uma lanternazinha, e todos os dias, antes de eu ir para a cama, eu passava a lanterna debaixo da cama, dentro da cama, para ver se não havia nenhuma aranha. Porque durante uns tempos haviam aranhas também dentro das camas dos meninos. Haviam aranhas, uma foi no chuveiro, que eu ia tomar banho e ela... Foi essa cidade? não queres ir lá, pois não? Não, estou a brincar. Araçariguama. São Paulo. São Paulo. Estado de São Paulo. E então haviam muitas caranguejeiras, aquelas aranhonas grandes, não é? Não eram aquelas aranhinhas pequeninas, eram mesmo aquelas a sério, com pelo. Então, olha, uma vez eu saí do banheiro, porque eu entrei e senti uma presença. A Dona Aranha. E eu agora consigo rir, não é? Senti uma presença quando eu fechei a cortininha, porque a casa de banho era bem, bem pequenina, eu senti algo. E eu simplesmente, já estava a água a correr, de chuveiro, eu saí a correr nua. E atrás de mim veio a aranha. E o meu marido ficou assim a olhar para mim e viu aquela aranha e eu fiquei de rastos. E pronto, a partir daí fui superando.
E Deus começou a colocar tudo em ordem, a tratar o meu coração. Uau, foram tempos maravilhosos. Quando nós nos rendemos ao Senhor, no meio daquele momento de caos, que nós não entendemos muitas coisas, mas confiamos, porque nós vivemos pela fé. Sim. Então, pela fé em Jesus. Então Ele coloca tudo em ordem e todas as coisas têm um propósito e cooperam para o nosso bem. E foi isso que aconteceu. Toda essa experiência te ajudou depois na vida, no ministério? Sim. Enquanto você servia? Sim. E quando nós chegamos, então? Quando nós chegamos, depois regressamos a Portugal. E viemos para a nossa igreja. Novamente. Foi aí que vocês abriram... Não, voltaram para a igreja... Voltamos para a igreja. Qual Isso foi em 2004 ainda. Qual era o nome da igreja? Era Renovação? Igreja Evangélica da Renovação. A nossa igreja é esta, continua a ser. Entendi. Então vocês não abriram, não fundaram o ministério, vocês deram continuidade. Sim, a Igreja Evangélica Renovação existe desde 1998. Foram os meus sogros que iniciaram e nós, juntamente com um grupo de irmãos, também fomos co-fundadores com eles da Igreja da Renovação. Portanto, em 2004, quando nós regressamos, a igreja já tinha alguns anos. Então, só fazer contas. Vocês ficaram como pastores auxiliares nesse momento? Isso. Como pastores auxiliares, desenvolvemos o Ministério de Jovens, do Louvor, e, enfim, tudo o que podíamos fazer, que estava ao nosso alcance, nós fazíamos. Mesmo não sabendo, nós íamos atrás. Estávamos ali para servir e continuamos na igreja para servir. E como você conciliava a sua vida pessoal com a vida ministerial, educação de filhos, etc? Olha, é um grande desafio, continua a ser um grande desafio, apesar de que 2 filhos já estão grandinhos, não é? Mais independentes e, claro, bem crescidos. É um grande desafio, porquê? Porque como mulher, como mãe, claro que o pai também tem responsabilidades, mas eu, juntamente com o meu marido, sou pastora, não é? Então nós temos os dois o mesmo chamado. Então nós estamos, vamos dizer, no mesmo patamar de desenvolvimento do chamado que temos, pastoral e outros, não é? E outras funções também. Sim. Então, agregado a isso, eu não deixei de ser esposa, graças a Deus, não deixei de ser mãe. Enfim, então, esta conciliação é mesmo com a ajuda de Deus. E isto não é ser assim, mas é com a ajuda de Deus, sim, nós já sabemos que é com a ajuda de Deus. Mas é mesmo com a ajuda de Deus. Só para deixar claro. Só para deixar claro. Porque às vezes tu tens tanta coisa. Até essa logística da mudança, a volta. Sim, essa logística da mudança também é interessante. Mas é óbvio que, reconhecendo que Deus é quem nos ajuda, nós vamos buscar ajuda ao Senhor. Em tudo. Em tudo. Sim. Nos pequenos e grandes pormenores. Reconhecendo, nos detalhes. né, Zéza? Reconhecendo, se submetendo à liderança do Espírito Santo. Porque é tão importante nós sempre dizer ao Senhor, Ele já sabe tudo, mas é a nossa humildade e submissão a Ele, pedindo ajuda. Senhor, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isto, preparar um estudo bíblico, imagina, e como é que eu vou cuidar da minha casa, da arrumação, da limpeza, seja o que for, e dos meus filhos, não é? E tem aquele aconselhamento, e tem aquela ligação no meio do dia. Isso, então assim, e pedir a sabedoria ao Senhor. Sim. Senhor, claro que em primeiro lugar é sempre não esquecer de começar o dia com o Senhor. Sim. Não é? E por aí fora vai o dia sempre com o Espírito Santo, sempre com Ele, buscando a sabedoria, ouvindo a voz dEle, este companheiro maravilhoso que é o nosso Deus, Espírito Santo, conselheiro. E claro, assim, tenho o meu marido que é o meu braço direito. Ele, se calhar, eu espero que ele diga que eu sou o braço direito dele também. Mas claro que eu tenho o meu marido que me apoia
para eu exercer as minhas funções e chamado, tal como ele tem também. Também os meus sogros apoiaram muito, Ajudaram na criação. ajudaram muito, principalmente nos primeiros anos, em que eles ficavam às vezes em alguns momentos com os nossos filhos. Mas eu também quero dizer uma coisa, é que nós sempre envolvemos os nossos filhos com o ministério. Top. Porque Igual a Gigi, que já tá desde neném. Já faz parte dos vídeos. Às vezes ela vem, às vezes ela fica aqui. tão linda. Porque é tão importante para eles crescerem vendo. Sim. E depois ver que eles estão a captar de nós coisas que vão levar para a vida deles, não é? E que faz parte do propósito que Deus tem também para eles. Eu lembro-me da Ana Esther, sem querer fugir, não é? Porque as coisas vão... Elas vão... Mas tá ótimo, perfeito. Olha, Ana... Você respondeu perguntas que a gente ia fazer que já foram respondidas. Ótimo, então. Já falei o que não devia. Foi um fio condutor, não, de jeito nenhum. Então, por exemplo, a Ana Esther é muito engraçada, ela já é uma mulher, não é? E uma mulher incrível, mas a Ana Esther, nós sempre organizamos acampamentos de jovens. Então, da nossa igreja, também fomos durante alguns anos da Quinta da Paz, que foi maravilhoso, amei, uau, temos tantos relacionamentos desde essa altura, com tantos jovens, mas ela ia para os acampamentos e ela dormia comigo, porque as meninas ficavam nas camaratas, os rapazes, obviamente nas camaratas dos rapazes. Não havia um quarto especial para mim, não é? Como mãe, como dirigente e monitor, etc. Eu estou a falar dos nossos acampamentos da igreja. E ela vivia toda aquela experiência com, sei lá, com 5, 6, 7 anos, com uma vontade de querer participar em tudo, não é? Como se ela fosse uma jovem já. Então mesmo naqueles momentos das praxes, das brincadeiras, não é? Que há sempre da noite, às vezes, ela queria estar sempre ao meu lado. Eu, Ana Esther vai dormir. Então isso é muito interessante e importante também de mencionar, porque às vezes quando nós, por exemplo, estamos envolvidos com a igreja, em servir ao Senhor e chega um momento em que chegam os filhos, eu tenho às vezes visto em alguns casais e nós tentamos passar isso para as famílias que fazem parte da nossa comunidade, que é o seguinte: os filhos não são impedimento para servirmos ao Senhor. Claro que nós não podemos ser negligentes, óbvio, não estou a falar disso, não é? Não estou a falar que a família está em primeiro lugar. Claro que sim, não é? Mas a família e o ministério fundem-se... Não são concorrentes, não né? são Eles concorrentes, devem ser aliados. Sim. Não é? E então, não pode haver desculpas. Agora tenho um filho, já não posso fazer isto. Já não posso porque... bom, eu podia dizer coisas bem específicas, mas também não quero estar aqui como mãe, por exemplo, quando se amamenta. Eu já estou a adiantar, posso falar? Pode. Não foi que disseste que estamos para falar, não é? Pode falar. Pode falar. Aqui pode falar, mulher. Pode falar, mulher. É o teu momento agora. Então, por exemplo, eu dei de mamar, amamentei os nossos 3 filhos e já estava envolvida na igreja, não é? Antes de estar a tempo inteiro e depois a tempo inteiro já. E quando era o momento de ir para o ensaio, para o Ministério do Louvor e o tempo que iríamos ministrar, eu tentava conjugar o horário de dar o peito, a mama, para não coincidir com o momento que eu teria que estar disponível na igreja. Ou seja, eu durante a semana dou às 4 horas, não é? Mas vai coincidir com o dia do domingo, que é às 4 horas que eu tenho que estar disponível. Então eu trabalhava esse horário e eu ia antecipando. Para tentar conciliar todas as coisas. Eu não sei se como mulheres estão a entender, não é? Sim. Então, há sempre uma maneira, sem prejudicar o nosso filho. Mas Elza, você também já percebeu que, por exemplo, algumas vezes nós temos a tendência de sair abraçando
áreas demais. Sim. Não temos aquela... porque o reino, ele precisa ser expandido. E como é que ele vai se expandir e a gente vai criar líderes se a gente quer, às vezes, abraçar tudo sem delegar? Então, 2 perguntas aqui. Se você sentiu em algum momento sobrecarregada e nesse momento você conseguiu delegar e percebeu que você deveria focar em certas áreas e abrir mão de outras para que líderes pudessem ser gerados. E se você sentiu essa super demanda que estava realmente além daquilo que você conseguia fazer. Por exemplo, com os 3 filhos, né? Porque você teve um caminhar incrível. Você ir para um outro lugar, um outro país, passar por essa coisa toda com os insetos e tudo isso, e perceber, ter essa sensibilidade que o Senhor estava tratando você, né? Se submeter à liderança do Espírito, depois continuar no ministério com as diversas demandas quando vocês voltaram, que com certeza eu acho que foi um preparar do Senhor. Ele deu uma quantidade, depois ele... Porque a gente sempre acha que vai diminuir, mas vai crescendo. Só que à medida que vai crescendo, quer dizer... Muitas vezes eu tenho essa impressão de que a gente se empolga e é maravilhoso, como você falou, é incrível, o nosso coração ele fica cheio e aí a gente, além de estar limpando, também está ensinando, também está discipulando, também está na tesouraria, também está na cantina e daqui a pouco aquilo toma uma proporção que a gente fala, meu Deus, eu não estou fazendo nada direito. Eu tô em 5 áreas, 6, 7, não tô gerando líderes, né? Não tô discipulando direito e tô abraçando tudo. Você sentiu isso? Sim, isso é um perigo também, né? É realmente uma linha que às vezes nós passamos de querer, como queremos realizar para Deus, e aqui é necessário ter cuidado. É necessário ter cuidado. Eu não vou dizer que talvez em momentos eu não tivesse já tido algum tipo de sobrecarga. Mas eu acredito que quando nós temos o nosso foco bem focado, não é? Isto é um pleonasmo, mas bem conscientes daquilo que Deus nos está a guiar, mesmo que de repente possa parecer muita coisa, se o Senhor nos chamou, Ele vai nos capacitar. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque é isso que eu tenho experimentado. Ok? Não significa que é fazer tudo. Mas pode haver este grande risco de nós queremos fazer tudo e aí vamos nos dar mal. Não é? Pela nossa saúde física, mental também, e por não estar a fazer exatamente aquilo que Deus nos está a pedir, não é? E a fazer aquilo que Ele não nos pediu. Pode acontecer. Agora, também creio que é importante nós, quando estamos, no nosso caso, não é? Agora como pastores, como liderando vários ministérios, nós necessitamos, e este é o nosso foco, de estar sempre a gerar liderança, não é? Sempre a gerar pessoas, permitir, porque este é o reino, não é? Este é o corpo, nós somos corpo de Cristo, cada um de nós é um membro deste corpo maravilhoso, não é? O Senhor é a cabeça. E só assim nós podemos avançar quando cada um de nós está no lugar que Deus colocou, na função que Ele nos chamou para executarmos. Então, sabemos que nunca vai falhar. Se eu não puder estar aqui por algum tempo, tem alguém preparado. E é isso que nós precisamos de ter em mente, como foco, como visão, de estarmos sempre a gerar. Porque hoje, se nós, por exemplo, não estivermos na igreja para pregar, ou no caso, para ministrar o louvor, ou para um estudo, nós temos outros irmãos que têm esse chamado, essa vocação de Deus, e que podem fazer isso. E isso é maravilhoso. Então, eu não sei se respondi à pergunta, mas é perigoso? Sim, é muito perigoso, não é? Nós não podemos estar a querer fazer tudo, achando que somos as super mulheres, não. Aproveitando que estamos falando aí de preparação, de pessoas que tenham esse chamado, né, para poder continuar avançando o reino de Deus, vou te pedir para você dar aí conselho para as mulheres que estão nessa fase da vida, né?
mulheres que estejam começando aí no ministério, né, como liderança, vida pastoral também, que se encontraram nesse ministério, e para mulheres que não estão começando, mas já são mulheres de líderes e mulheres de pastores, mas talvez não estejam exercendo muito bem, apoiando, cumprindo o seu papel, porque não entenderam que são ali com o seu marido, com o seu parceiro, e que Deus também chamou essa mulher para estar ali junto, né? Que conselhos você acha que poderia dar? Bom, eu creio que desta última parte que tu falaste, o conselho, em primeiro lugar, é ter a certeza de que Deus está a chamar. Deus preparou esse lugar, esse chamado para ela viver, não é? Como pastora ou como esposa de pastor, e neste entendimento, então, vai com toda a força. Vai com toda a força, não a força física, não é? Mas com toda a entrega, de coração e força, vamos lá, com determinação de que é aquilo, ok? Quando nós temos esta certeza que é aquilo, que é isto que o Senhor nos mandou fazer, então estamos preparadas já para aquilo que vai vir mesmo. Que virou, né? E daí, assim, é necessário nós termos a consciência que precisamos do Senhor em todo o tempo. Não há nenhum momento que nós não necessitamos depender dele. Não há nenhum momento em que Deus nos vai colocar algumas coisas e que nós achamos que não somos capazes. Eu acho que já me perdi um pouquinho, mas o que eu quero dizer é que se Deus coloca algumas coisas nas nossas mãos, então também é preciso entender que nós temos esta capacitação que vem dele para as realizar. Caso contrário, ele não iria colocar. O mais incrível que eu acho é que a gente faz perguntas achando que tem uma prática, né? Tem uma receita. Olha, você faz isso, você faz aquilo. E todas as respostas que você tá trazendo no Senhor. Na confiança no Senhor, em obedecer ao Senhor, em se alinhar ao Senhor. Ter convicção, né? Saber que é mesmo isso, que Deus está te chamando para isso, né? Se você souber, se o Senhor te chamou, se você souber que é isso mesmo, Ele vai te capacitar, ele vai dar as respostas, né? E é necessário também uma resposta nossa, né? Porque a gente fala muito isso no Céu e Terra. Antes de você ser chamado para fazer, você é chamado para estar. Nesse estar, você você passa a ser. O que eu acho que às vezes acontece com não só nós mulheres, mas eu acho que todos, a gente foge do estar e do ser. Ou seja, às vezes até por nós, como você falou, talvez eu não tenha capacidade, eu não tenho paciência para aconselhar ou para ouvir, eu sou muito agitado, isso e aquilo. E aí a gente foge do ser, a gente foge do estar, por isso a gente foge do ser, achando que a gente não é capaz, mas ele que capacita. Isso é uma coisa, sabe? Que dá para falar aqui muito, mas a gente realmente ouvir e ter a sensibilidade de responder a esse chamado de estar primeiro, não ser irresponsável de fugir, né? Porque às vezes a gente foge. A gente tem aqui um exemplo muito claro de um moço chamado Francis Matias, que eu já ouvi ele dizendo que ele fugiu, já né? ouvi falar. Fugiu de não fugir, né? De realmente estar. Para você que não conhece quem é o Francis Matias, vai lá no site da associação e vê lá quem ele é. Bom, eu vou aproveitar esse gancho de falar sobre a associação e convidar vocês para conhecer, se vocês estiverem no YouTube ou então no Spotify, a conhecer a nossa associação Céu e Terra. Nós temos diversas áreas aí que sustentam esses projetos incríveis de estar na sociedade, de levar conteúdo de qualidade e de uma palavra centrada cristocêntrica e centrada na verdade eterna de Deus, na palavra de Deus. Por isso eu convido você a seguir
no nosso Instagram, @CéuETerraPT, e também nós temos a loja Céu e Terra PT. Nós temos lá literatura de qualidade, enviamos para toda a Europa. Também você pode conhecer os nossos cursos, nós temos diversos cursos, e você pode também ajudar a gente nos nossos projetos sendo mantenedor. Então vai lá, nos ajude a estar à frente, a seguir, a expandir o reino. Onde quer que você esteja, você é bem-vindo a nos suportar, não só em oração, mas também em ação. Maravilhoso. E César, eu queria te perguntar agora acerca de... Pronto, nós sabemos que uma das grandes funções, né, da mulher do pastor, do pastoreio, é o aconselhamento, né? Então, parece-me que tem, assim, uma demanda emocional muito grande. Tipo, como é que você lida com o fato com os grandes problemas que aparecem, né? Às vezes uma mulher, uma família vem até vocês com aquele problema. Vocês conseguem separar bem o problema deles da vossa vida pessoal? Vocês se envolvem demasiado? Como é que você lida emocionalmente? Você fica afetada? Você consegue fazer bem essa separação? Como você lida, assim, emocionalmente com os problemas das pessoas que você cuida? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E eu posso dizer que não é fácil não nos envolvermos emocionalmente. E se calhar acho que é impossível não nos envolvermos emocionalmente. E eu estava a refletir um pouquinho agora e estava-me a lembrar Romanos 12:15 ou 15:12. Ai, meu Deus, já estou a baralhar. Mas que o apóstolo Paulo diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E isto é um envolvimento, não é? É um envolvimento que é impossível nós não termos com a dor do nosso irmão, com a dor de uma pessoa, com o nosso próximo, ou com a alegria, ou com qualquer outra dificuldade que ela possa estar a passar. E então eu tenho que me envolver, não é? Eu tenho que sentir esta dor para ser gerada em mim esta compaixão que pode levar-me a efetivamente ser uma ajuda, não é? Cooperar com o Espírito Santo naquilo que ele quiser usar-me, porque uma coisa que eu tenho descoberto, eu e o meu marido, se calhar agora estou a falar mais por mim, não é? Fala por ti, Zéza, não falas pelo meu marido. Mas é o seguinte: eu não sou a salvadora do mundo, não é? Não sei se estou a entender o que eu quero dizer. Sim. Eu não resolvo nada, não é? Eu tenho que saber que eu não resolvo nada. Sim. Mas estás a anular aquilo que Deus te chamou para tu fazeres, que é ajudar? Não estou a anular isso. Eu estou a anular este envolvimento negativo que pode advir em carregar uma preocupação, em carregar uma tentativa de querer solucionar à minha maneira. Uau. E até uma manipulação, né? E até uma manipulação. Porque não é a minha opinião, não é o meu conselho que vai dar uma saída, uma solução. Não é? É realmente são os princípios de Deus, são os conselhos de Deus que nós buscamos na palavra e no ouvir do Espírito Santo. E a mediação e a oração. E a oração, em primeiro lugar, é orar. E entregar essa dor que nós também acabamos por sentir, esta preocupação, mas saber entregar ao Senhor. E isto eu estou a aprender ainda. Porque eu acho que é uma aprendizagem contínua. Agora, se eu já sofri com isto? Já. E entendi, eu não posso carregar. Só o Senhor é que pode carregar. Então eu tenho que pegar e entregar ao Senhor. Ser uma intercessora em primeiro lugar. Em oração, não é? Colocar aquilo que o Senhor já conhece, mas dizer: Senhor, tu podes, só tu podes e tu queres.
porque tu amas esta pessoa e tu tens uma solução. Sim. E eu quero ser cooperadora naquilo que tu quiseres que eu faça. Então, é isso. E emocionalmente, eu creio que nós sempre nos envolvemos, porque é necessário e é importante a pessoa saber que tem alguém ao lado, porque todos nós passamos pelas mesmas situações. Eu, por ser pastora, eu não deixo de passar por dificuldades como toda a gente passa. Ninguém é maior do que ninguém, não é? Somos todos iguais. E às vezes também é tão ruim quando você tá contando alguma coisa da sua vida, né? Que você tá dividindo aquilo e como você falou, assim, passa, mas você sabe que isso também aconteceu, né? Assim, você tá contando uma coisa importante e isso pro ouvinte passa batido. Parece que realmente a pessoa não se importou. E eu acho que é isso um pouco que às vezes acontece, né? Daquilo ser muito mecânico. Ter uma receita, né? Então faz isso e vai ficar tudo resolvido. Pronto, e vamos pra outra. Não, você ouvir e pronto, e estar ali atento àquilo. Ô Zéza, uma coisa também que é muito importante pra eu, pra Débora, e eu acho que pra muitas pessoas que vão assistir a gente, como esposa de pastor e pastora também, quais são os pontos fundamentais que você acredita fazer a diferença, que o Senhor foi gerando em você também, no que se refere a não só ser o cuidado também dele, né? De suporte, de quando você percebe que ele precisa daquele cuidado, como intercessora também. Por exemplo, quando ele vai pregar, o que você faz? Qual é a sua participação, né? Nós que acompanhamos aí, temos os nossos maridos, agora eu posso dizer marido, uma recém-casadinha aqui. Maravilha! Quando a gente acompanha os nossos maridos, que a gente vê que ele tá lá preparando uma pregação, ou indo para um aconselhamento, nós sabemos que nós somos intercessores e que muitas vezes eles são os nossos pastores, pastoreiam o nosso coração, pastoreiam a gente em tantas áreas, principalmente na área emocional, e são toda essa estrutura. Qual é a outra parte também? Aquilo que nós precisamos ser para o pastor, para alguém que está no ministério. Como mulher, esse papel da mulher do... Auxiliadora, né? Auxiliadora e da mulher do pastor, né? Sim. É isso. Em primeiro lugar, nós somos, então, esposas e essas companheiras e auxiliadoras que o Senhor colocou perante os nossos maridos, não é? Nós não podemos passar por cima disso. Não podemos dizer assim, não, agora não sou pastora. Não é? Nós somos esposas e companheiras, não é? E então, como tal, agregando as funções que Deus colocou, ministeriais, nós temos que continuar a ser essa pessoa maravilhosa que é ser mulher, que está com o nosso marido dando suporte, como tu disseste, orando por ele, intercedendo. Por exemplo, quando o meu marido vai preparar a mensagem, às vezes não é uma... vai preparar a mensagem, a pregação para domingo. Às vezes ela não nasce num dia só, vai nascendo, não é? Deus vai falando, mas há um momento em que ele vai e está mesmo concentrado, recebeu o download de Deus e está a organizar, a entender com o Espírito Santo. E o que é que eu posso ajudar? Eu vou tratar todas as coisas que ele não pode estar a tratar naquele momento, não é? Eu vou dar-lhe a ele o tempo, vou permitir, não é dar-lhe, vou permitir ou preparar uma plataforma em que ele vai poder estar a receber Deus e a cumprir aquilo que o Senhor também lhe mandou para ele fazer. Então eu vou cuidar dos filhos, se ele está em casa, vou deixar que não haja barulho, não vou preocupar com nada. Olha, uma questão, posso comprar aquilo? Não vou. Claro que ele não está também, não é? Numa cápsula ou numa bola intocável, mas vou ter que ter sabedoria. E igualmente ele faz isso comigo também. Quando é alguma coisa assim mais, eu preciso mesmo, ok, e ele trata tudo. Então eu acho que tem que haver esta cumplicidade, esta cobertura, não é, de ambos. Mas como esposas,
assim, temos filhos, não vamos estar a preocupar com questões do nosso marido, quando nós podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Não é invalidar a ajuda do marido, não. Mas exatamente nesses momentos, o Carlos, por exemplo, quando nós estávamos e ministrávamos no Instituto Canción, na escola de música, preparação musical e ministerial de músicos e adoradores, que dirigimos durante 10 anos aqui no Porto, ele teve que fazer algumas viagens neste âmbito de supervisionar algumas escolas em Espanha, principalmente. E às vezes era um fim de semana que ele estava fora. E para mim, eu entendi que ele tinha que fazer isso. Né? E eu recebi isso como, ok, é do Senhor. Há algumas alturas não queria nada que ele fosse, porque eu sabia que ia ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre os meus ombros em casa, também na igreja. Mas entregamos isto ao Senhor, estamos convictos, não é? Por isso é que eu falei, temos a certeza que é do Senhor, então nós temos que ir com toda a nossa força e entrega, como diz em Eclesiastes, tudo aquilo que vier até às tuas mãos, capítulo 10, não é? Faz com toda a tua força, não é? Com garra, entrega, porque não é a nossa força física, mas é a força que é gerada pela convicção do Espírito Santo de Deus, que é isto que o Senhor quer que façamos. Então nós vamos com Ele. Então, nessas alturas que ele ia viajar, ok, levantar cedo, cuidar deles para a escola, não era dividido, não é? Estava eu sozinha, ir para a igreja, preparar todas as coisas, e foram bons tempos. Mas é sempre melhor quando estamos os dois pertinho e dividimos mais. Mas é tão importante. E ele pôde desenvolver esta parte do ministério porque eu também estava dando este suporte, porque senão ele não iria conseguir. Claro. Mas Deus sabe todas as coisas, não é? Então é importante nós percebermos, ok, temos que dar este suporte. Fomos chamadas para isso. Eu não fiquei mais prejudicada, nem fiquei inferior, nem nada que se pareça, porque estamos os dois juntos. E isso é tão importante. É fundamental. O reino de Deus, né? Vocês estão trabalhando juntos para o mesmo fim, para o mesmo propósito, expandir o reino de Deus, né? Exatamente. E por falar no Instituto Canción, vamos te pedir que você fale um pouquinho sobre os seus projetos missionários em que você esteve envolvida e está envolvida, para a gente finalizar aqui nossa... Sim. Então, o Instituto Canción já não está ativo aqui em Portugal. Portanto, é um ministério que existe na América Latina atualmente e entretanto, portanto, ele é um ministério fundado pelo cantor, salmista Marcos Witt. Foi, creio que em 1984, no México, e a visão deste ministério é preparar líderes, adoradores, músicos, capacitá-los ministerialmente, musicalmente, para servirem e liderarem nos seus ministérios de louvor nas igrejas locais. Portanto, nós fomos desafiados a abrir aqui em Portugal em 2008 e pelo líder global deste ministério, Instituto Canción, e nós aceitamos este desafio. Eu estava grávida de Josué, atenção, estava grávida de Josué e com uma grande barrigona, e quando nós fomos convidados, desafiados a preparar-nos para abrir a escola aqui em Portugal, o nosso coração queimou, porque isto era parte da visão que Deus já nos tinha mostrado, mas nós não sabíamos que ia acontecer desta forma, que era o Instituto Canción, enfim. Mas quando chegou, nós ficamos assim, não é a melhor altura, não é? Estou grávida, tantas... Não é? E estávamos ali a orar ao Senhor, e entretanto... Ai, eu queria contar esta história, mas é um pouquinho complexa, mas Deus confirmou-nos que era mesmo. Através, assim, de um sonho que alguém teve e que não nos conhecia sequer, mas veio
chegou realmente ao destino, e nesse sonho essa pessoa estava a dizer que era para nós avançarmos. Uau, Amém. incrível. Sim. Bem, não vou contar pormenores para vocês que iriam entender melhor, mas então nós avançamos e 2008 iniciamos em janeiro a escola do Instituto Cancion no Porto. Também abriram outros pastores em Lisboa e funcionou durante 10 anos também. Porto, e vieram pessoas de mais a sul do Porto e mais a norte do Porto, com muitos jovens com muita fome de Deus, muita fome de aprenderem mais acerca da adoração, de se prepararem tecnicamente, ministerialmente, e durante este tempo creio que passaram cerca de 500 alunos, pessoas que foram formadas para estarem a ministrar ao Senhor com paixão, compaixão e integridade. Amém. E foi um tempo maravilhoso, que vimos Deus a transformar vidas. Que incrível. Não é? Deus a transformar vidas. E a levantar muitos ministérios de louvor em igrejas que não existia ministério, nem instrumentos, e a capacitar essas pessoas para irem e fazerem esta obra, cumprirem o chamado de Deus. Incrível. A gente podia ficar aqui o dia inteiro. Foi incrível. Eu acho que já se passaram 2 horas e a gente nem sentiu. Não sei. Já passaram 2 horas. Uau. Que incrível. Também juntaram 3 mulheres. Que falam. Olha, aproveita, comenta, envia para sua amiga, porque realmente o que foi partilhado aqui é o segredo de uma vida, né, de um ministério. Eu acredito que o Senhor tem derramado muito, tanto na sua vida quanto na vida do seu esposo, e isso chega em lugares que você provavelmente nem imagina, né? Olha, nós assistimos, nós temos vontade de estar convosco. Quando a gente vai na igreja de vocês, nós somos abençoados. Por isso, sejam abençoados também, abençoem outras também, que esse testemunho e essa experiência cheguem, né, em outras mulheres, e que nós possamos fazer isso. Nós que somos, que estamos começando uma caminhada, nos aproximemos, né, de mulheres que já têm aí uma referência, uma caminhada, para que a gente venha aprender umas com as outras e partilhar dessa graça que né, viver a liderança do Espírito Santo de Deus. Mas Muito olha só, mesmo finalizando, que quando surgiu o Instituto Cancion, quase ao mesmo tempo, passado 1 ano, foi quando iniciamos também a missão Mãos por Casombo, que eu não queria deixar de falar. Sim, é o projeto atual, porque é uma associação sem fins lucrativos e que tem o trabalho em Angola, em Casombo, bem lá no interior, a 1800 km de Luanda, da capital, e nós cuidamos de crianças órfãs. Foi enviada uma missionária, a nossa querida missionária Sara Cardoso. Ela é uma mãezona, não é? E desde 2009, portanto há 14 anos que temos este trabalho, este lar, esta família que tem vindo a crescer. Temos 29 crianças e jovens connosco, cuidamos integralmente. Aqui em Portugal o nosso trabalho é divulgar esta missão, é angariar fundos, recursos para o sustento, e temos um grupo de padrinhos. Estamos sempre a necessitar de padrinhos que garantem este sustento destas crianças, destes jovens, para eles prosseguirem em conhecer a Deus, que tem transformado as suas vidas, e também seguirem os seus projetos e os seus sonhos. Então é maravilhoso poder servir ao Senhor. Quem quiser ajudar também esse projeto, pode entrar em contato? Sim, pode entrar em contato conosco, com a Missão Mãos por Casombo. Nós estamos no Instagram também, como Missão Mãos por Casombo, o NGD. Mas os padrinhos, eles sustentam, enviam uma ajuda mensalmente para a criança, não é? É um compromisso mensal que os padrinhos assumem para garantir este sustento, não é? Que engloba comida, roupa, saúde, enfim. Sim. E é precioso. Sim. E é precioso. Então, e também tem esta... Está convidada a ajudar. Nós necessitamos. Maravilha. Mesmo.
E obrigada também. Desculpem se Ai, foi. não, Não, nem foi peço maravilhoso. desculpa, foi maravilhoso. Eu e a Débora, depois a gente vai ficar se deliciando nesse certeza. podcast. E Muito obrigada a obrigada, você Zéza. também, que Obrigada, ficou aqui gente. até agora, escutando a gente. Deus abençoe e estaremos juntos aqui. No próximo episódio. Até lá.